Olá, nós vamos começar com a criação das paredes da nossa edificação. Acessando aqui a nossa planta do pavimento térreo, eu consigo ver que todas as nossas paredes têm 20 centímetros de espessura. Então, eu vou começar a fazer essa modelagem aqui no nosso pavimento térreo. Como a laje é uma laje estrutural e foi inserida a menos 5 centímetros em relação ao nível zero, eu vou ter que fazer esse ajuste na base das nossas paredes também. Então, vou dar 2 cliques para acessar as definições da parede. E aqui em Geometria e Posicionamento, vou mudar a altura da base para menos 5 centímetros. E já que a gente vai ter uma laje no pavimento superior, eu vou fazer a mesma coisa no afastamento de topo. E vou aumentar a espessura para 20 centímetros. Clico agora em OK. Antes de começar a nossa modelagem, eu vou dar um clique longo aqui no ícone de método de geometria e vou escolher o método encadeado. Clico e começo a fazer o perímetro da nossa laje. Agora que eu tenho as paredes externas concluídas, eu vou começar a modelar as paredes internas. E para isso eu tenho diversas opções. Uma dessas opções é criar cópias dessas paredes, usando Ctrl D, Ctrl, e arrastando à medida que eu preciso para o lado. Por exemplo, se eu digito 4, eu acabei de criar uma parede afastada 4 metros da parede original. E, mesmo que eu crie essa parede e ela não seja exatamente do tamanho que eu quero, eu sempre posso usar a ferramenta Trim, pressionando a tecla Ctrl e clicando para remover os trechos que eu não preciso. Então, vou fazer um exemplo assim. Então, verificando aqui na nossa planta, eu estou vendo que as dimensões da área de serviço são 3,10 por 4,55. E como é que eu vou fazer isso então? Vou voltar aqui para a nossa planta, apagar essa parede que eu não preciso agora. Então, vou selecionar essa parede, Ctrl D, Ctrl novamente, aparece o símbolo de mais. Digito Tab e digito 3,3. Por quê? Porque eu sei que a minha parede é de 20 centímetros e o espaço que eu preciso entre paredes é de 3,10. Então, 3,30 é a soma desses dois valores. Aperto Enter, fiz a minha parede. Farei a mesma coisa agora com a parede lateral. Ctrl D, Ctrl, Tab. Sei que o espaço interno que eu preciso é 4,55. Então, vou digitar 4,75. Enter. E aqui, uso o Trim, pressionando Ctrl. E ainda Ctrl pressionado, clico novamente. E cortei essas paredes. Esse método pode ser bastante eficiente, mas ele possui a desvantagem de necessitar que a gente calcule mentalmente qual é a distância que a gente quer, levando em consideração a espessura da parede, e não só o espaço livre que nós queremos no cômodo. Uma outra opção é utilizar a ferramenta do ponto quente para marcar o ponto que a gente quer usar como referência e depois definir uma medida de afastamento. Eu vou fazer isso agora. Vou aqui na nossa planta e vi que a largura desse lavabo é de 1,80. Então, vou voltar aqui no térreo, vou pressionar Alt para captar os parâmetros dessa parede, e agora eu passo meu mouse aqui e digito o quê? Pronto, agora ele criou esse círculo azul, e à medida que eu me afasto desse círculo azul, a distância vai aumentando. Se eu apertar Tab e digitar 1,8 e Enter, e depois clico e começo a desenhar a minha parede, clicando duas vezes no ponto inicial, eu já tenho essa parede. Vou apertar C para inverter a linha de referência, para deixar 1,80 livre, e clico no final duas vezes para encerrar. E aí agora eu tenho aqui um espaço de 1,80. Pronto, vou fazer novamente esse método. Pressiono Alt para mais uma vez entrar na ferramenta parede, marquei o ponto e começo a mover. Agora eu sei que a largura desse lavabo é 1,30, então assim que começa a aparecer a distância para mim, eu vou apertar Tab e digitar 1,3, Enter, começo a desenhar a parede já está do lado correto, e clico para encerrar. E agora tenho
um espaço aqui de 1,30. Essa é uma das nossas opções também. A desvantagem dessa opção é que talvez ela não seja tão rápida quanto copiar a parede, mas ela não requer nenhum cálculo para compensar a largura da parede quando está fazendo a modelagem. Uma terceira opção seria utilizar linhas guia para marcar essas distâncias e fazer o traçado da nossa parede. E é esse método que eu vou fazer agora. Por exemplo, verificando aqui, eu vejo que a largura desse sanitário da piscina é de 1,80. Então eu posso utilizar uma linha guia para marcar o começo dessa parede. Vou voltar para a nossa planta. Ativo aqui a ferramenta de linha guia. Já está ativado. Clico e arrastei. Aí espero aparecer essa cruzeta e seguro o mouse, clico e seguro, e aperto Tab para digitar a medida que eu quero. 1,80, Enter. Pressiono Alt, capto os parâmetros, e aí agora eu já posso clicar. Vou usar o C para inverter a parede, e clico novamente. E pronto, consegui fazer a parede utilizando somente a linha guia. Se eu volto aqui, eu vejo que a outra dimensão desse banheiro também é 1,80, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Clico, coloco na face interna da parede, deslizo o mouse até que essa cruzeta apareça, clico e seguro e começo a levantar para a direção que eu quero. Aperto Tab, já posso soltar o mouse, 1,80, Enter, pressiono Alt, capto os parâmetros da parede e faço a modelagem. Pronto. Essa opção é uma opção bem interessante, especialmente se a gente tiver várias paredes no eixo, mas ela também tem a desvantagem de a gente ter que trazer essas linhas guia e depois a gente tem que apagar elas, mesmo que seja um processo rápido. Eu posso simplesmente clicar aqui e clicar em remover todas as linhas guia, mas é algo que a gente tem que fazer depois para melhorar um pouco a visualização do nosso desenho enquanto a gente trabalha, embora essas linhas não apareçam na plotagem. Mas ainda temos uma quarta opção, que seria utilizar os guias de medida para posicionar as paredes. Como é que isso seria feito? Bom, eu vou voltar aqui na nossa planta. E aí eu estou vendo que essa parede aqui, onde fica a porta de entrada, está a 1,60 de distância da parede do lavabo. Então o que é que eu vou fazer? Primeiramente, vou fazer uma cópia dessa parede utilizando Ctrl D. Aperto Ctrl novamente para copiar e vou clicar em qualquer lugar. Pronto. Aí, qual é o problema dessa ferramenta? É que no momento, isso talvez seja atualizado posteriormente, mas a ferramenta parece ter alguma dificuldade de perceber a distância entre elementos quando ela está por cima de um plano de laje. Então, por causa disso, eu vou temporariamente ocultar o vegetal da laje. E agora sim, quando eu clico, eu já vejo que ele oferece um guia de distância, mostrando a distância entre as duas paredes mais próximas. Como eu sei que a medida que eu quero é de 1,60 desse ponto até este ponto de baixo, eu vou simplesmente clicar nessa medida e digitar 1,6, Enter. Pronto, esse método é bastante prático para criar nossas paredes com as medidas corretas, porque você une a praticidade de poder copiar as paredes que já existem, mas sem ter que fazer cálculos posteriores. Você só precisa digitar a distância interna. Então, vou fazer a mesma coisa aqui com a nossa cozinha, que tem 3,85 de largura. Então, eu venho aqui, Ctrl D, Ctrl para copiar, cliquei. E aí, se a nossa seta não estiver chegando na referência que eu gostaria, eu posso simplesmente clicar na ponta, trago ela, clico novamente e vou digitar aqui 3,85. Enter. Pronto. Posso continuar essa parede aqui. E pronto. Quando eu quiser terminar, eu posso desfazer o ocultamento desse vegetal de laje. E aí eu já tenho o meu projeto como eu estava trabalhando antes. E agora com as outras paredes.
Pronto, agora já tenho todas as paredes do nosso projeto. Uma coisa importante de se ter em mente é que todas as nossas esquadrias, então portas e janelas, mas também os vãos, as aberturas nas paredes, elas precisam estar associadas a uma parede existente. Então, mesmo onde a gente vai colocar aberturas, nós vamos nesse primeiro momento modelar a nossa parede como se fosse uma parede completa, e só posteriormente que a gente vai fazer esses ajustes para permitir aberturas de esquadrias ou então aberturas com vãos.